Olá, meninos, bom dia. Vamos começar mais uma aula, dando continuidade ao nosso assunto sobre a função quadrática. A gente vai ver hoje sobre o conjunto imagem, tá? O que é o conjunto imagem? Quando a gente estudou a definição da função, eu falei para vocês que era uma função que ela era definida de números reais para números reais, não é isso? Esse primeiro conjunto aqui representa o domínio. Então, o domínio refere-se aos valores de x. E esse último aqui, esses últimos números reais aqui, que é uma função definida de reais para reais, representa o quê? O conjunto imagem. Imagem se refere a y, não é isso? Então, o que é o conjunto imagem da função quadrática? A gente vai considerar dois casos, como fala aqui no livro, na página 104, a gente vai considerar dois casos. Quando o coeficiente A, chegar para cá tá meio difícil, quando o coeficiente A for maior do que zero. O que quer dizer o coeficiente A ser maior do que zero? Está dizendo que ele será um número positivo. O que o coeficiente A informa no gráfico da função? Ele informa que a parábola vai ter mas tá reta, hein? Que a parábola vai ter a concavidade voltada para cima, não é isso? Então quer dizer o quê? Que o vértice vai ficar embaixo e essa função ela vai assumir um valor mínimo. O que é o conjunto imagem, então? Se eu olhar daqui para aqui é o limite, não é? Aqui é o vértice. Aqui representa o y vértice. Abaixo do y vértice, se eu pensar no eixo do y como um espelho, daqui para baixo tem imagem da função, porque essa parábola que representa a função. Para baixo do y vértice tem imagem? Espelha essa parábola? Não é só daqui para cima, então quer dizer o quê? Que daqui para cima eu tenho a imagem, não tenho? Então, a imagem, o limite da imagem é o y vértice, não é? Então, ó, essa parábola, ela vem do infinito, chegou no ponto mínimo, que é o ponto de mínimo, que é o vértice, e vai voltar para o infinito, porque o domínio da função quadrática, o domínio são os números reais, não tem começo nem fim, e a imagem também são os números reais. Então, quer dizer o quê? Que ela vem do infinito, chegou no mínimo, o ponto mais baixo, para depois voltar, não é? Então, como é que fica a imagem aqui, então? Isso tudo que eu tô rascunhando aqui tem no livro na página 104, tá, pessoal? Isso aqui é só para vocês terem uma noção do que se trata, que às vezes a gente lê a teoria e não entende. Então, como é que eu represento a imagem da função, então? É um conjunto dos y's, porque a imagem se refere a y, tá difícil, viu? Y, que pertence aos números reais, né? Tal que, quem que é o y? Quem que vai ser a imagem? Vai ser maior ou igual ao y vértice. Quem que é o y vértice? Menos delta sobre 4a. Por que maior? O y, ele cresce para cima ou ele cresce para baixo? O y não cresce para cima? Da origem para cima, y mais, da origem para baixo, y menos. Então, quer dizer o quê? Que para cima do y vértice, tá crescendo, não tá? Então, por isso que a imagem da função são todos os y's maiores ou iguais ao y vértice. Quem que é o y vértice? Menos delta sobre 4a. Né? Então, a partir daqui para cima é a imagem. Agora, o segundo caso, quando A for menor do que zero, tá querendo dizer o quê? Quando A for negativo. O que acontece quando o coeficiente A é negativo? A parábola tem a concavidade voltada, mas ficou feia essa parábola, viu? A parábola tem a concavidade voltada para baixo. Não quer dizer o quê? Que o vértice está em cima. A função assume o quê? Um valor máximo. Em cima é máximo, embaixo é mínimo. E que número? Se eu pensar nisso aqui no eixo do y, isso aqui é o quê? Quem que é essa coordenada aqui? Não é o y vértice? Não é? Então, quer dizer o quê? Que esse é o máximo dela. Essa parábola, a mesma história, ela vem de menos infinito, chegou no máximo que ela vai chegar, para depois voltar para menos infinito. Então, quer dizer o quê? Que acima do y vértice, eu não tenho imagem. Se eu pensar no eixo do y como um espelho,
Daqui para cima desse espelho, tem imagem da função que é representada pela parábola? Não tem, eu tenho só daqui para baixo. Então, qual que é a imagem da função aqui? São todos os números menores que o y vértice. Por quê? O eixo do y cresce para cima e decresce para baixo. Então, para cá é menor, não é? Para baixo não é menor? Ó, vamos supor que aqui é 0. Aqui, ó, vamos supor que aqui seja 5. Para baixo eu tenho 4, 3, o 2, o 0, não é? Então, para baixo não é menor? Então, como é que vai ficar a imagem quando o A for negativo? A imagem da função vai ser o quê? Vai ser o conjunto dos y's que pertence aos reais, tá o quê? Y é menor ou igual ao y vértice. Quem que é o y vértice? Menos delta sobre 4A, tá? Eu vou fazer alguns exemplos aqui. Eu vou fazer o exemplo 10 aqui, nesse rascunho, tá? E vamos fazer outro exemplo também, tá bom? Deixa eu dobrar aqui. Então, aqui. Determine o conjunto imagem da função. Lá no livro, na resolução, determinou coordenadas do vértice, para depois chegar na imagem. Aqui não, aqui a gente só vai chegar na imagem. Então, se a gente fosse fazer um esboço desse gráfico, a única coisa que eu vou olhar é isso aqui, ó, o A é negativo, não é? Então, ó, aqui a gente tem que o A é menos 3, que o B é 5 e que o C é menos 2, né? Se a gente fosse fazer um esboço desse gráfico, ele seria mais ou menos isso aqui, ó. Eu sei que aqui é menos 2, né? Que é o coeficiente C. E aqui é o vértice, né? Eu sei que a parábola tem a concavidade voltada para baixo. É uma função que tem valor máximo. Por que que é máximo? Porque o A é negativo, o vértice está em cima. A imagem da função vai ser o quê? Vão ser todos os valores menores que o y vértice. Então, para eu descobrir a imagem, eu tenho que calcular o y vértice. Como é que eu calculo o y vértice? Quem que é o y vértice? Menos delta dividido por 4A. Então, quem que é o y vértice? Menos delta sobre 4A. Então, vamos calcular o delta. Quem que é o delta? B ao quadrado menos 4AC. O B é 5, o A é menos 3 e o C é menos 2. 5 vezes 5, 25. Aqui, ó, menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 25 menos 24, 1. Então, o delta é 1. Quem que vai ser o y vértice, então? Menos o valor do delta, que é 1, dividido por 4 vezes o A, que é menos 3. Então, como é que ficou o y vértice aqui? Menos com mais, menos. Mais com menos, menos. 4 vezes 3, 12. Então, implica que o y vértice é quem? Menos com menos, mais 1 sobre 12 avos, né? Então, a gente já descobriu que o número que fica aqui é 1 sobre 12. Né? Então, quer dizer o quê? Quem que vai ser a imagem da função, então? A imagem vai ser o conjunto dos y's que pertence aos reais, tá o quê? Y é menor, para baixo não é menor? Então, o y é menor que quem? 1 sobre 12, tá? Para quem tem dúvida do maior e menor, lembra da reta. O meio é 0. Para lá é maior e para trás é menor. Então, quer dizer o quê? Que menor aponta para lá, maior aponta para lá, né? Aí, eu passei outro exemplo aqui com o A positivo. Então, se a gente fosse fazer o esboço dessa parábola, com as informações que a gente tem, ela tem ponto mínimo, não tem? Passou no y no menos 8. Então, ela vai vir mais ou menos assim, ó. Porque eu sei que aqui é menos 8, né? Eu acredito que seja assim, mais ou menos isso. Concavidade para cima e aqui menos 8. E aqui é quem? Aqui é o vértice, né? Daqui para cá é o y
vértice, né? Então, aqui, ó, em relação à coordenada, vou até apagar isso aqui para não confundir vocês, tá? Vou tirar esse menos 8 daqui para não confundir vocês. Aqui tá o vértice. E aqui é quem? É o y vértice, né? A parábola tem a concavidade voltada para cima porque o A é positivo. Quanto que vale o A? O A vale 1, o B vale 2 e o C vale menos 8, não é? Quem que é o y vértice? Menos delta sobre 4A. Então, vamos calcular o delta aqui. B ao quadrado menos 4 vezes AC. Então, quem que vai ser o delta? O B vale 2 menos 4 vezes o A vezes o C. 2 vezes 2, 4. Menos vezes menos, mais 4 vezes 1, 4 vezes 8, 32. 32 mais 4, 36. Então, o delta é igual a 36. Quem que vai ser o y vértice, então? Menos o delta, dividido por 4, vezes o A, que é 1. Menos vezes mais, menos. 4 vezes 1, 4. Menos 36 dividido por 4, menos 9. Então, a gente já sabe que esse número aqui é menos 9. Como é que vai ser a imagem da função aqui, então? Não vão ser todos os números daqui para cima? Não é? Porque daqui para baixo, esse aqui não é o valor mínimo da função. Daqui para baixo eu não tenho função. O eixo y não espelha a parábola, né? Então, como é que ficou a imagem aqui? A imagem é o conjunto dos y's que pertence aos reais, tá o quê? Y é maior ou y é menor? Como eu tô sozinha, eu vou ter que responder, né? Y é maior ou igual a menos 9, porque está para cima. Então, pessoal, resumindo, quando o A for positivo, eu uso o sinal de maior. Quando o A for negativo, eu uso o sinal de menor, tá? Ó, A menor do que zero, A negativo. A parábola vai ter o quê? A imagem eu vou usar o sinal de menor. Quando o A for positivo, eu vou usar o sinal de maior ou igual, tá? Então, pessoal, é isso aí. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Amanhã a gente vai fazer exercício sobre isso aqui, tá bom? Um abraço, fique com Deus.